Olá, eu sou Estefânia Andrade, eu sou educadora, escritora, mentora literária, ghostwriter, trabalho com profissionais liberais, com empresários, empreendedores. Eu tô aqui para te contar a minha história com a autoridade. Bora lá, quando eu decidi a faculdade que eu ia fazer, eu sabia que eu estava escolhendo uma área bastante desvalorizada. Eu escolhi a pedagogia e, portanto, eu tinha que fazer um esforço maior do que se eu estivesse fazendo medicina ou direito, por exemplo. Eu decidi que eu queria mudar o mundo com a educação, que eu queria ser uma professora diferenciada, enfim, e foi o que eu fui fazer. Então, primeiro de tudo, eu procurei já uma faculdade que fosse diferenciada. Eu procurei, na época, era o Guia do Estudante, tá, gente? Início dos anos 2000, e eu procurei onde era a melhor faculdade de educação do Brasil. E tinha ganhado nos últimos 3 anos, a melhor faculdade era a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, dentro da Unesp, tá? Então eu prestei querendo fazer Unesp, mesmo tendo passando na USP, que era mais perto da minha casa. Se o Guia do Estudante falou que a melhor faculdade de educação era lá na Unesp, era lá que eu queria ir. E eu fui para lá. Dentro da faculdade eu tive o privilégio, né, de fazer fazer parte de todos os projetos, desenvolver tudo que existia dentro da universidade. E eu sempre queria mais, eu estava sempre fazendo os cursos a mais, sendo ouvinte em outros cursos, entendendo muito dentro da área de letras, de literatura. Trabalhei em projetos ligados à liberdade assistida, psiquiatria infantil, projetos sociais, enfim. Até mesmo trabalhando muito com orientação vocacional, né? Ajudando a galerinha ali a escolher a profissão que eles iam seguir. E quando eu saí de lá, eu estava preparada a ter um currículo em que eu já tinha muitos cursos e eu tinha ali no currículo uma faculdade que era uma faculdade de peso, e logo que eu voltei para minha cidade, eu consegui entrar como professora já, e não como assistente, numa escola particular de classe média alta, uma escola muito boa aqui na minha cidade, e logo também fiz o concurso público e comecei a trabalhar nas 2 escolas. Eu sabia que ser professora era um sonho e eu estava amando ser professora, mas também sabia que para eu me destacar dentro da minha profissão, eu precisava fazer sempre a mais. Então eu nunca me contentei em ser só uma professora. Além de ser muito apaixonada pela educação e pelos meus alunos, eu buscava bastante da educação inovadora, projetos diferenciados. Isso fazia sentido para mim, fazia sentido para os alunos, dava realmente mais resultado dentro dos projetos e também chamava atenção. Então, com 2 anos de trabalho, foi a primeira vez que o meu trabalho saiu na mídia. E depois disso, apareceram muitas vezes os projetos que eu desenvolvi, Ganhando um Novo Amigo, projeto de cartas, projeto de quadrinhos, projeto especialmente como Harry Potter, que eu fiz por muitos anos. Todos esses projetos foram muito valorizados pela comunidade, pela mídia local, a mídia até nacional. E desta forma, eu fui ganhando visibilidade, ok? Eu comecei a realmente desenvolver essas estratégias para chamar atenção para o meu trabalho. Com isso, com poucos anos como professora, eu já fui chamada para cargos de direção, coordenação, etc. e tal, ter aumento de salário, ter isso, ter aquilo. Foi com pouco tempo de trabalho que eu também passei a ser reconhecida pelos pais dos meus alunos. Nessa escola particular onde eu trabalhava, os pais iam lá para fazer a rematrícula ou a matrícula e pediam para que os filhos fossem meus alunos. Vocês entendem como isso é um resultado extremamente importante do meu trabalho? Então, depois disso, eu iniciei também a minha carreira literária. Então, em 2006 eu iniciei minha carreira como educadora. Em 2011 eu lanço o meu primeiro livro infantil, que foi a Melissa. E depois que eu lancei meu primeiro livro, gente, eu passei a ser vista de forma diferente, completamente diferente. E eu passei a ser chamada para dar entrevista, eu passei a ser chamada para dar formação em escolas para os alunos sobre formação leitora, sobre leitura, para alunos, para crianças, adolescentes, para os professores, e eu até nem me sentia tão preparada
preparada. Por isso, eu fui estudar mais sobre esse tema, fui fazer mestrado dentro da educação para eu me sentir cada vez mais preparada para ser formadora de professores. E por 10 anos eu fui formadora de professores e aquilo só foi escalando. As primeiras palestras, as primeiras formações eram ali de graça, era em troca de vender os meus livros, até porque a cada ano eu lançava um livro. E aquilo foi bem devagar, começando, mas espera lá, eu precisava divulgar mais, eu precisava profissionalizar mais. Então, aos poucos, eu ia estudando sobre o quê? Sobre posicionamento, branding, imagem pessoal, sobre marca pessoal. Tudo isso, gente, eu ia fazendo e desenvolvendo no Facebook, né? Que era o lugar onde eu podia divulgar meu trabalho na época, né? Então, ali na época de 2015, 2018, eu estava fazendo um monte de formações, estava ganhando dinheiro com isso e a divulgação do meu trabalho era feita quase que 100% no Facebook. Lá em 2019 foi o ano que eu consegui, foi meu auge, o ano que eu consegui profissionalizar ainda mais, fiz cursos na área, né, de projeção de autoridade, de posicionamento, e eu queria ser a referência em educação. E eu já estava sendo vista em referência de literatura, porque na minha região eu recebia muitos convites. Quanto mais eu aparecia na televisão para falar de literatura infantil, mais me chamavam para falar sobre literatura infantil. Mas em 2020 veio a pandemia. Foi suspenso um monte de contrato que eu tinha, outros foram realmente cancelados, eu tinha novo livro para escrever, tinha novo livro para lançar, eu tinha um monte de formação que estava fechada, formações, treinamentos, palestras, e aí, né? E eu ainda dividia tudo isso com a sala de aula, tá? E o que eu tive que fazer? Começar do zero no digital. Então eu fui aprender, eu não tinha nem Instagram, eu comecei a fazer Instagram em 2020, aí eu comecei a estudar como trazer as minhas formações, as minhas palestras, os meus treinamentos para professores ou para a área de literatura para dentro da internet. Gente, foram vários cursos, foram assim, e o ano 2020 eu estudei muito, eu investi muitíssimo em cursos, você pode imaginar que pudesse me ajudar a mostrar mais o meu trabalho na internet, eu fiz em 2020. E eu criei também uma grande comunidade de professores e as formações de professores dentro dos professores mágicos, né? Então, trazendo aí sempre a criatividade para dentro da sala de aula. Então, 2020, 2021, 2022, só fui crescendo nisso. Então, dentro do digital, fui trabalhando cada vez mais. Quando eu fui percebendo, quase 100% dos meus clientes de consultorias, mentorias, de cursos, eles vinham de dentro do meu Instagram. Então aquilo passou a ser o meu trabalho, não é? Quando voltou tudo, as coisas começaram a voltar. Primeiro voltou a escola, aos poucos um contrato aqui, outro ali, mas as coisas foram voltando aos poucos. E aí eu percebi que eu tinha ali 3 trabalhos, né, gente? Eu fui deixando até que eu fui diminuindo minha carga horária na escola, até que eu deixei a escola pública com muita dificuldade, porque sempre muito apaixonada pelos meus alunos. Mas eu sabia que com esses outros trabalhos, né, então ligados às minhas formações, treinamentos, consultorias, mentorias, eu podia não só ganhar muito mais, porque eu passei a ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava enquanto professora, mas eu poderia atingir muito mais gente. Então hoje, né, eu tenho uma bagagem muito grande, tanto no offline quanto no online, para te ajudar a trazer o seu posicionamento, seja no seu consultório, no seu escritório, no seu trabalho, no corporativo, por exemplo, seja também dentro da sua presença online. Então, é isso que eu quero fazer, te ajudar a projetar a sua autoridade e fazer com que você seja uma referência dentro da sua área.